Bom, galera, a gente está aqui hoje, né, para falar sobre desenvolvimento pessoal. Eu tô aqui com um fera brabíssima, né, o Caio Guterres, psicólogo, especialista nessa questão. E eu queria saber, Caio, assim, como que você começou a se interessar por esse ramo? Como é que foi tua carreira para você estar se entrando nessa situação aí do desenvolvimento pessoal? Então, né, o desenvolvimento pessoal ele surgiu através da minha própria experiência, né, como pessoa durante as atividades, os desafios da vida. Então, com isso fez com que eu entendesse que o desenvolvimento pessoal, né, faz parte de um conceito em que a pessoa ela determina traços a respeito do que precisa seguir. E desenvolvimento pessoal é justamente o que? Uma integração com relação a o que é um ponto positivo a seguir em decorrência de diversos aspectos da vida da pessoa. Eu comecei fazendo o atendimento clínico, entrei para o atendimento infantil, né, tanto com crianças neurotípicas e atípicas, mas sempre soube que o desenvolvimento pessoal seria ali uma especialidade, um foco para se tornar algo a seguir, tanto profissionalmente quanto pessoalmente também. E gostaria de saber também, Zuka, como é que foi, né, o seu início, a introdução da educação física, do empreendedorismo e do profissional também, né, tanto do esporte e da saúde para você. Como é que funciona? Como é que funcionou para você? Então, tem tudo a ver, né? Eu comecei a malhar justamente, a treinar, né? Justamente para querer desenvolver questões pessoais em mim. Eu era Sim. muito tímido, né? Tinha uma Aham. autoestima muito baixa. Era um garoto, né, muito recatado, muito na minha. E tinha problemas de saúde com frequência e tal. E eu queria, né, recuperar essa situação. Então, onde eu comecei a treinar, né, foi um local que me instruiu muito. Eu fiquei muito admirado não só pelo resultado físico, mas o resultado comportamental, né, que me Sim. causou naquele ambiente ali, né, de querer estudar, de querer me aprofundar sobre o assunto. E aí logo eu fiz um segundo grau técnico em educação física, né? Aham. E aos 19 anos, quando eu me mudei para uma casa, né, resolvi começar a empreender no negócio, Sim. convidado por um amigo de treinamento, né? Ele tinha uns aparelhinhos e tal, não sei o quê. E eu, técnico em educação física, ele falou, pô, vamos montar um negocinho e tal. Então eu comecei com 19 anos de idade, né, a ter a atender pessoas numa academia que eu montei em casa mesmo, Uhum. né? E depois eu via me formar, né? Me formei em educação física e já estou há 30 anos no mercado e graças a Deus, né, com um know-how muito bom, sempre Sim. estudando, sempre me aprofundando, Atualizando, me né? atualizando, para poder estar ajudando as pessoas a estar nessa questão. Porque o treinamento, eu percebi que o treinamento ele faz você se superar dia a dia. Exatamente. E esse exercício da superação promove, né, esse desenvolvimento mental para que você suporte é, todas as dificuldades que vierem em qualquer coisa que você for fazer, né? Exatamente, exatamente. Então, você deu aí uma entrada, né, um conceito aí do que é desenvolvimento pessoal e eu acho bastante interessante a gente abordar isso, porque muitas pessoas precisam entender que elas são capazes. Exatamente. Tá? A gente vive uma sociedade que, ao mesmo tempo que cobra muito, as pessoas se sentem muito incapazes, se vitimizam muito, ficam com pensamentos ruins e não prosperam ou procrastinam. E a gente está. Não, o interesse aqui é debater sobre toda essa situação que possa ajudar pessoas a realmente estar Sim. se desenvolvendo em vários aspectos da vida. Exatamente. E o que que acontece, né? A própria escolha da profissão é um desenvolvimento pessoal. Sim, Porque foi como você disse, o exemplo, né? A partir daquilo que você via pessoalmente dentro do aspecto, né, do aspecto ali da sua vida, você viu e procurou a educação física, você viu que seria algo, né, que seria tanto positivo para você, mas também como um objetivo de entrar dentro da área do esporte, da saúde. Né? E a psicologia também acabou sendo também um fator que fez com que eu entrasse tanto
nessa questão, como também um autoconhecimento. É claro que o estudante de psicologia, ele não vai fazer uma faculdade, né, cursar a graduação de psicologia para se autoconhecer, não. Ele vai fazer uma faculdade que tem ali um aspecto ali dentro dele que ele também quer servir perante a saúde e a psique, o estado emocional das pessoas, né, contribuir. E o desenvolvimento pessoal entra nesse aspecto. O desenvolvimento pessoal aborda justamente um aspecto profissional, um aspecto pessoal, social, afetivo, que faz com que a pessoa tenha uma tomada de iniciativa. É, é, isso é muito relevante porque é como você disse, você vai encontrar obstáculo em tudo que você for fazer. Exatamente. Né? Você vai encontrar obstáculo na família, você vai encontrar obstáculo na vida profissional, você vai encontrar obstáculo no financeiro, você vai estar encontrando obstáculo nos estudos. E se a pessoa não tiver uma mente fortalecida para todas essas barreiras que ela for encontrar, né, em tudo que ela for que ela fizer, com certeza a pessoa pode desanimar daquele sonho, daquela conquista, né, e ficar no modo estagnação, né, onde a vida não vai para frente. Aí que entra a procrastinação. Isso. Né? No caso, a pessoa ela sente que está procrastinando, mas ela não consegue identificar, né, o que faz ela ter essa reação comportamental em procrastinar. Então, a própria pessoa ela pode entrar num conflito. Será que é preguiça ou procrastinação? São dois conceitos diferentes. Né? A procrastinação justamente que é uma falta de motivação, uma falta de um estímulo e uma crença que talvez a pessoa tenha a respeito de si própria. Então, a pessoa ela está procrastinando, ela não está com um comportamento, né, que chamamos de preguiça, que seria justamente, a preguiça seria justamente o quê? Eu sei que precisa ser feito. Eu sei que em determinada situação eu preciso tomar iniciativa, mas eu não faço, eu não quero. Então a pessoa ela está acomodada. E a procrastinação não. Por exemplo, né, eu gosto de usar sempre o exemplo da educação física, da academia, porque eu pratico, né, e já não passou a ser mais hobby, passou a ser um tratamento. Né, como a gente está falando a respeito de o que é o hobby, o que é um tratamento. Então, a educação física justamente serve como que a musculação, né, em si, como uma situação que eu coloquei como um hábito, né, para a minha vida, com um propósito justamente de que eu preciso estar em movimento. Esse estar em movimento não é estar em movimento de uma forma pejorativa, eu preciso estar em movimento, andar para lá e para cá. Não, é uma forma de ocupar. Ocupar e desafiar crenças, né, que qualquer pessoa tem. Então esse propósito seria justamente o quê? Eu não vou depender do meu humor. Eu posso até não estar me sentindo bem, mas eu vou mediar para não virar uma procrastinação. Porque se eu dependo do meu humor para ir à academia, para ir ao trabalho, ou, no caso, para desenvolver uma atividade doméstica, enfim, e o humor, no caso, acaba sendo um fator determinante, não estou bem no voo, a procrastinação, ela tende a ser mais potencializada. Tomar conta da situação. Conta. Exatamente. Inclusive, eu postei até um vídeo sobre isso esses dias, falando que é nos dias ruins, né? Naqueles dias que você não está afim de nada, exatamente, entendeu? É que você tem que tomar a atitude de fazer alguma coisa. A iniciativa de ir lá e se movimentar e ter o teu momento, né? Para você não deixar aquela sensação de não querer fazer nada para trás. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, isso é importante porque eu percebo que às vezes as pessoas param, né? Por um motivo desse, não vai 1, 2 dias treinar, 3 dias, passa 4, e aí em cima de um problema, um só problema que se iniciou esse modo vou parar, já surgem outros problemas que fazem a pessoa realmente ficar em casa, e aí a pessoa vai, pum, aquele propósito dela ali já fica para trás. É a mesma coisa, por exemplo, a pessoa decide colocar uma meta de comprar um veículo, né? E até nesse momento, nesse tempo em que ela junta dinheiro, ou ela entra num financiamento, alguma coisa, não sei, de conquistar aquele sonho, muita coisa pode acontecer para interromper ela. E se ela não tiver o foco, a direção, estiver ali centrada a conquistar
aquilo ali, entendeu? Ela se perde no meio do caminho e acaba o dinheiro dela indo para outra coisa que vai atrasar o sonho dela de acontecer. Né? Então, assim, essa questão da preguiça e da procrastinação, eu vejo que realmente são fatores determinantes para você estar realmente conquistando o sucesso em alguma coisa. E eu aqui como profissional de educação física, né, eu vejo que a atividade física ela é muito determinante no que você vai proporcionar para o teu corpo para você começar um dia produtivo. Né? Então, assim, quem treina pela manhã geralmente tem esse relato. Nossa, eu estou mais disposto, eu estou mais ativo, eu estou com a mente mais ativa, consegui estudar melhor para a minha prova, entendeu? Então, assim, existe alguma relação bioquímica que ocorre no cérebro quando a pessoa procrastina ou quando ela tem preguiça de fazer as coisas e quando ela resolve se movimentar. Sim, exatamente. Falando nessa questão neurológica, temos uma estrutura chamada glândulas basais, que além de ser responsável, né, por uma questão motora, é responsável em reter os hábitos. Então, assim, o ser humano em si, todos nós, temos uma questão de possuirmos mais hábitos negativos do que positivos. Então, essa pergunta ela está relacionada justamente o quê? A uma rotina. Porque o fato de acordar cedo tem sim, né, questões fisiológicas em que a pessoa realmente sente essa dificuldade, né? Aí entra a questão da insônia, né? Enfim, determinadas questões que levam à insônia, à ansiedade. Mas a partir do momento em que a rotina ela é estruturada, esse hábito passa a ser instalado. Porque o hábito é o quê? Repetição. Quando falamos de hábito, estamos falando de maturação, plasticidade, condicionamento e aprendizado. O aprendizado ele não é estruturado no sentido de que eu quero acordar cedo, vou botar o relógio para despertar, vou acordar cedo e vou. Não. No início a pessoa ela vai se habituar. Ela vai criar a plasticidade em acordar cedo. Então, essa pessoa que tem uma certa dificuldade em acordar cedo, ela vai precisar entender que tudo é um processo. Ela vai sentir a dificuldade no início, mas vai precisar criar o comportamento em repetir essa atividade para ser transformada no hábito. O hábito não é uma questão só comportamental, emocional, é uma questão fisiológica também. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que esses comportamentos, né, de procrastinado e preguiçoso, isso vem da pessoa, isso sofre influência do meio que ela é criada, da forma que ela é criada, isso já tem alguma coisa nata nela, genética, alguma coisa assim? Porque eu encontro pessoas que sabem o que tem que ser feito para tentar melhorar, sabem o que, né, os estímulos que tem que ser dados e tal, mas elas insistem em ficar paradas, entendeu? Sem fazer nada, sem tomar atitude nenhuma. Então, a minha pergunta de fato, existe alguma coisa que intensifique esse comportamento e que nada que você venha colocar de fora para tentar mudar aquilo você consiga ou não? Então, o que acontece, né? É muito comum que as pessoas adotem crença a respeito de si próprio, né? Essa questão de que a academia não é para mim. Eu gosto de praticar natação. Eu gosto de praticar jogar futebol. Mas a pessoa ela não se deu a oportunidade de, no caso, transformar esse comportamento que ela deseja em hábito, porque ela tem crenças, né, que chamamos de crenças nucleares a respeito de si próprio. Né? Eu não vou para academia hoje porque eu não estou afim. Eu não vou para academia porque eu não estou vendo o resultado. Por exemplo, é muito comum. Não estou vendo o resultado, não estou conseguindo controlar a minha alimentação. Sim, né? Então, a pessoa ela quer um resultado imediato. Ela não respeita o processo. Exatamente. Então, isso tudo faz com que ela não acredite em si própria.
ela simplesmente tem uma crença de que não vai ser positivo, de que não vai ser legal, vou me cansar, enfim, preciso planejar, ter uma estrutura alimentar, uma estrutura física com relação à atividade, com relação às séries. Então, isso tudo vai muito do que ela deseja para si própria, mas tem a questão do meio também. O meio influencia. Quando falamos nessa questão do que pode interferir a um resultado positivo da pessoa ter uma determinação e ir para a academia, isso está relacionado também à terceirização. Terceirização seria justamente o quê? Que a pessoa ela terceiriza sempre alguma coisa. Eu não vou para a academia porque a minha amiga não foi. Eu não vou para a academia porque está chovendo. Sim. Por exemplo, né, tem atividades extra também fora a academia que eu gosto de realizar, leitura, enfim, estudar ou algum hobby particular. Eu não posso deixar de fazer esse hobby por conta do meu humor. A fraqueza dela sempre vai ter uma desculpa e essa Exatamente. desculpa vai ser relacionada ao clima. Vai se apoiar em alguma situação. Ela vai se apoiar em alguma situação. Entendi. E isso faz com que, muitas das vezes, a pessoa, não só no aspecto físico, né, no aspecto com relação à saúde, mas no aspecto profissional. Né, no aspecto profissional, pessoal e afetivo. Uhum. Né? Isso acaba interferindo em vários aspectos da vida da pessoa. E agora vamos lá, essa questão também, enquanto tem pessoas que são realmente assim e você tem uma dificuldade de fazer essa pessoa desenvolver, se desfazer dessas crenças e tentar desenvolver um trabalho nela mesma para poder estar se desenvolvendo, existem já pessoas que têm um pensamento contrário, né? Diferente, né? É um pensamento muito de vitória, de repente sair da situação que ela tem. Você é uma pessoa que passa por dificuldades na infância, né? Já é uma criança, já às vezes pensando num futuro melhor, e que ela vai correr atrás daquilo ali, e ela corre, e ela conquista, e de fato acontece. Então tem pessoas que já... Né? Quebram padrões dentro daquele ambiente que proporcionaria, né, uma situação de vou me acomodar, não tem jeito, vou desistir, de vitimização. Exatamente, a pessoa ela vai reproduzir, né? Estamos falando aí da reprodução comportamental perante ao meio. Então, a quebra de padrões, né, quando falamos de quebra de padrões, não estamos falando de uma forma de marginalizar ou, no caso, de julgar. Estamos falando de uma quebra de padrão que, para essa pessoa ter uma tomada de consciência, é sim demorado. Né? As pessoas entram em terapia justamente por conta de observar, né, que o comportamento está sendo uma reprodução tanto do meio, tanto familiar, né, das adversidades. E eu tenho uma curiosidade também com relação, Zuca, assim, qual, no caso, a melhor forma, né, de manter, né, a consistência nos treinos? Né? O que faz a pessoa ser constante com relação, né, ao treino? Então, a constância, ela é algo que está diretamente proporcionado a tudo isso que a gente está falando. Depende muito de como esse paciente, essa pessoa vem parar na nossa mão, entendeu? Exatamente. Então, assim, o camarada, às vezes, ele só enxerga o insucesso. Exatamente. Né? E isso faz ele já não ter tanta constância nos treinos. Né? Então, o insucesso, ao meu modo de ver, é uma coisa que ninguém gosta. Né? E como as pessoas, como você colocou aí, são imediatistas, né? Elas querem a coisa acontecendo de uma hora para outra, elas não entendem que existe um processo, né, de transformação, aí, de mudança, né, de mudança não só no aspecto físico que o corpo vai responder, mas nesse aspecto mental. E essas mudanças, elas geram desconforto no início, entendeu? Se o camarada, às vezes, nunca gostou de treinar, de estar fazendo uma atividade física, e às vezes ele é obrigado por um médico, olha, você tem que ir porque você está hipertenso, você tem que ir porque você está diabético, sim. Entendeu? E ele se coloca naquela situação meio que obrigado, né? Essa aceitação dessa situação, ela é demorada. Então, assim, a constância, ela tem uma relevância muito grande
nesse contexto de que a pessoa ela tem que estar com a mente já querendo ter uma mudança, né, para poder ela permanecer ali. E quando a pessoa vai sem querer essa mudança, né, de forma obrigada, já é mais difícil a gente estar mantendo essa constância. Mas por quê? Muitas pessoas elas já criam uma expectativa do que vai ser uma academia para ela quando ela nunca treinou, né? Exatamente. Então, mediante o que se vê na internet, os treinamentos pesados e tal, né, o corpo das pessoas que são hormonizadas e tal, a pessoa que nunca treinou, ela tem às vezes na mente que vai ser algo muito difícil. Vai ser distante, né? Entendeu? Muito Exatamente. distante da realidade dela. Não, mas isso aí vai me machucar, não, mas isso aí eu não consigo fazer, entendeu? E não é bem assim, tá? Nós como profissionais, né, a gente tem que entender o que está vindo na nossa mão. Né? Às vezes no aperto de mão, quando eu cumprimento a pessoa, quando ela entra lá no meu CT, entendeu? Eu sinto se é uma pessoa de vibração ou não. Se é uma pessoa enérgica ou não. Sim. Então, ali já começa a minha avaliação. Exatamente. Que tipo de treino eu vou passar para ela? Então, quando a pessoa tem um aperto de mão fraco, e eu vejo uma delicadeza na pessoa, uma fraqueza, uma postura depressionada. Postura autoestima, vamos falar. Entendeu? O que eu já faço com essa pessoa? O treino dessa pessoa vai durar 20 minutos só. Sim, exatamente. Porque existe uma coisa, quando você faz algo que você não gosta, pode durar 10 minutos, mas parece uma eternidade, já percebeu isso? Sim, sim. Então o locus temporal de algo que não se gosta de fazer, entendeu? Parece que aquele tempo aumenta na sua cabeça. Agora, quando você está num momento maravilhoso de lazer e tal, pode durar um dia inteiro, mas aquele dia passa muito rápido. Uhum. Você está com pessoas que você gosta, fazendo o que você gosta. E que já se tornou hábito. Entendeu? E aí parece que aquele momento ali acaba de uma hora para outra. Então, assim, é uma coisa absurda essa questão. Você tem que ser um baita profissional para estar enxergando as pessoas. Isso é importante para você fazer com que elas tenham constância. Sim. Então, uma tática que eu utilizo é essa. Quando eu vejo a pessoa com essa fraqueza toda, com essa falta de coragem, com essa falta de vontade de fazer aquilo ali, entendeu? A baixa autoestima e o não querer fazer, ela tá ali obrigada. O que eu vou fazer? Vou passar um treininho de 15 minutos para ela. Eu passo 15 minutos, ela fala assim, mas eu já tenho que ir para casa? Já acabou. Mas é só isso? Mas para mim era outra coisa. Para mim eu ia pegar pesado aqui, eu ia suar, chegar a suar. Não, pode ir para casa, amanhã você volta. Bem amanhã, você vai gostar. Você gostou do treino lá? Gostei. Ou seja, quando a pessoa vê que não teve o sofrimento que ela esperava, que era a expectativa dela, tá ali na academia, suando, sofrendo, respirando, com falta de ar. Quando ela vê que não é nada disso, ela, poxa, legal, gostei, vou voltar amanhã. Então, essa é uma tática que eu uso para fazer com que a pessoa que não tem o hábito de treinar, ou nunca teve, ou não gosta de treinamento, que ela volte amanhã. Eu não faço a pessoa ficar dolorida, eu não faço a pessoa ficar cansada. Então ela chega no dia seguinte lá na academia, eu pergunto, e aí, ficou dolorida do treino de ontem? A pessoa, não, tô inteirinha. Exatamente. E aí tu já sente uma diferença na presença da pessoa ali, voltando no segundo dia, entendeu? Querendo fazer o restante do treino. Exatamente, essa questão da expectativa, né? A pessoa ela cria uma expectativa em cima de algo. E muitas das vezes essa expectativa vem através de redes sociais, do que ela assiste, do que ela vê. Então, quando essa pessoa ela tem um padrão que ela quer seguir, que é um padrão midiático exposta, ela sempre tem aquele pensamento de que, caramba, eu vou ficar dolorido, caramba, não estou conseguindo atingir o resultado rápido, né? Enfim, não posso ficar dolorido porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E chegamos a comentar também essa questão, né, da delicadeza da pessoa que vai para a academia, pode sim fragilizada, desmotivada, e a pessoa que vai para a academia para fortalecer a autoestima. Então, como é que funciona essa questão, Zuka? Como é que você enxerga a pessoa que ela entra na academia? Você percebe, né, que a pessoa está entrando na academia justamente para ter uma mudança, não só física. Às vezes o que motivou a pessoa a ir para a academia foi o término de um relacionamento, que é muito comum. Sim. Né? Mas como é que você enxerga essa pessoa que está entrando na academia com uma autoestima mais fragilizada e como é que você percebe a postura após, né, essa pessoa criar o hábito
em continuar com os exercícios, com a determinação? Então, a gente percebe muito na hora da avaliação física, né? É por isso que eu falo, a avaliação é importantíssima, tá? Para a pessoa estar fazendo e relatando por que ela está ali, né? Então tem pessoas que se abrem e falam logo, pô, não, eu tô passando por um momento aí de depressão, de autoestima baixa, porque meu marido me abandonou, minha esposa me abandonou, entendeu? E, pô, tô meio para baixo. E a gente vai trabalhar ali o treinamento já em outro sentido, tentando levantar aquela pessoa ali, né? A autoestima da pessoa. Não só tentando trabalhar a autoestima, mas tentando fazer com que ela saia desse passado. Sim. Porque o treinamento tem muito disso, né? Quando eu coloco o indivíduo para fazer força, treinamento de força, eu faço com que ele se concentre no que ele está fazendo. Então ele deixa de pensar naquilo que aconteceu, ele desloca o pensamento. Exatamente. Entendeu? Ele sai, porque né, a gente sabe que depressão, né, me corrija se eu estiver errado, a depressão tem a ver com traumas passados. Sim. Ansiedade geralmente tem a ver com as coisas que vão acontecer ainda e você nem sabe o que vai acontecer, você fica ansioso. E a pessoa fica nesse ciclo vicioso. Exatamente. Então, o treinamento de força é bacana, porque o treinamento de força, cara, ele te faz pensar naquilo que você está fazendo. Você está fazendo força, cara. Tu está com um supino ali de, sei lá, 30 quilos de cada lado. Não a sua vida custando. Não tem como tu pensar em outra coisa a não ser em levantar aquele peso ali. Então, a gente acaba nesse movimento aí, né, de produzir força, mexendo com a nossa bioquímica cerebral, né? Você produz serotonina, ocitocina, que tem a ver com relaxamento, com a concentração. Sim, neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar. Exatamente. E aquela coisa, né? Eu agora estou no presente. Eu não estou mais no passado nem no futuro. Eu estou aqui, ó, fazendo força, cara. Exatamente. Então, assim, eu tenho que prestar atenção se eu vou me lesionar, se eu estou equilibrando o aparelho da forma correta. É atenção plena. Entendeu? É atenção plena. Total. Não tem como você sair dali e pensar num boleto bancário, pensar Não tem como, irmão. Então, assim, pesos, né? O treinamento de força, ele é essencial, né? Para a gente estar trabalhando essas questões. Então, quando o indivíduo vai para ali e a gente percebe essa coisa da autoestima, né? É muito frequente as pessoas estarem com a autoestima relacionada a uma perda ou então ao seu próprio físico. Às vezes a pessoa nunca conquistou ninguém, não tem nem nada a ver com o relacionamento que ela teve. Às vezes a intenção dela é começar a chamar a atenção de alguém, entendeu? Entrar no jogo. Entrar no jogo, exatamente. E aí todo mundo sabe que um prato bonito chama atenção, né? Aumenta o apetite. Né? Então a questão é essa. Sim, porque é uma questão pessoal da pessoa se sentir bem. Sim. E no caso, a própria pessoa sentir que essa mudança física ela está sendo bem vista tanto em outros meios, profissional, afetivo. Exatamente. Né? Exatamente. E ali para ela, pessoal. Isso é muito importante. Com certeza. Porque assim, o que acontece, né? Quando falamos de autoestima, depressão, enfim, ansiedade, eu costumo muito trabalhar nessa questão de que eu não estou me sentindo bem, o que eu preciso fazer, né? E é claro, né? A pessoa ela vai ao psiquiatra, ela vai ao neurologista justamente para receber ali uma prescrição de um antidepressivo, de um ansiolítico. No caso, o exercício físico também tem esse mesmo princípio ativo. Sim. A pessoa que ela pratica o exercício físico, ela está liberando dopamina. Ela está liberando a serotonina, ocitocina. Exatamente. Endorfina. Endorfina. E isso tudo faz com que ela tenha aquele momento de bem-estar. E não é uma dopamina momentânea. Porque se a pessoa ela vai praticar um exercício físico contínuo e se já virou hábito, essa dose de exercício passa a ser uma dose ansiolítica antidepressiva. Com certeza. O tempo todo a gente está jorrando esses... Né, eu costumo dizer para os meus clientes, né, que o seu corpo produz medicamento. Exatamente. Entendeu? O seu corpo produz medicamento. Melatonina. Entendeu? É só você estar aí na atividade que você vai produzir tudo que você precisa. Tá? Então, assim, a autoestima, ela é uma coisa que é muito trabalhada assim nas academias e o mais interessante é que as pessoas
você vê, você percebe, né, como você colocou aí na sua segunda questão, é notório a diferença, né, das pessoas que enxergam o resultado, entendeu? Eu digo a diferença física não, a diferença mental. Mente e corpo. O jeito de Exatamente. falar já é outro, Exatamente. o jeito de se apresentar já é outro. Você vê essa mudança acontecendo, né, de acordo com os resultados e o valor que você vai dando àquela pessoa ali que entrou meio perdida, entrou, né, meio para baixo. Né? E exatamente. E aí quando você começa a mostrar o valor que ela tem, né, cara? Então assim, e ela começa a perceber que o processo que ela está passando é um processo que está deixando ela mais bonita, mais... Sim. Ela vai, com certeza, melhorar a cabeça. E melhora em vários aspectos. Como aconteceu comigo, né? O que me chamou a atenção na educação física, quando eu tinha lá meus 15 anos de idade, foi essa questão de como eu entrei, como eu falei aqui no início, né? Eu entrei porque eu não tinha autoestima, eu era muito tímido, né? E como eu me tornei mais confiante, entendeu? Mais falante. E foi isso, cara. O interesse meu pela educação física foi justamente isso. Foi, cara, como é que eu posso... Na época eu queria ser veterinário, olha só, nada a ver. Entendeu? Então, mas como eu sempre gostei dessa área biológica, né? Eu falei, caramba, eu posso ajudar pessoas a melhorar aqui, ó, a cabeça. Emocional. Entendeu? Então, foi onde eu comecei a me interessar por estudar essa área da educação física, né? Porque eu vi que ali podia ter... eu podia estar ajudando pessoas e dentro de uma área que eu gosto muito, que é essa área biológica, né? Exatamente. Então, eu continuei nesse ramo aí. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, né, que eu com outros colegas começamos a olhar a grade da educação física e quando a gente viu lá 5 matérias, 5 disciplinas de psicologia, eu falei, gente, por que isso aqui, cara? Pra que tanta psicologia? Aí eu falei assim, cara, olha só, essa parada mudou muito minha cabeça. Quando eu comecei a treinar, mudou muito minha cabeça. E eu creio que tem isso aí porque muita gente precisa mudar a cabeça, entendeu? Então, a atividade física, ela proporciona isso. Então, vamos ver do que vai ser dito aí nesse encaminhamento. E é um ponto interessante, porque antigamente, a mente e o corpo não era algo em conjunto, era dissociado. E quem falou isso foi o filósofo René Descartes. Ele falava que a mente e o corpo eram duas coisas distintas. E com a ciência, não. É comprovado que a mente e o corpo estão correlacionados. Sim. Porque é o que chamamos de sintomas psicossomáticos. Quando a pessoa, ela no caso, é acometida por alguma característica emocional, né? Percebe que está procrastinando, percebe que está desmotivada, percebe que terceiriza muito, né, a tomada de decisão, de iniciativa, o corpo ele passa a sentir. Sim. Os gregos antigos já diziam, né? Corpore sano, mente sano. Exatamente. Então, assim, eles não dividiam essa situação, eles não, né, eles viam que realmente existia uma correlação, né, de você estar com a mente ligada ao corpo. Sim. Você quer ver uma coisa? Quando eu vejo uma pessoa com o corpo bem trabalhado, cara, eu não só olho que ali tem um corpo bem trabalhado. Para quem é empreendedor, né? A contratação de uma pessoa com corpo bem trabalhado, eu não estou olhando aquele shape. Eu estou olhando que por trás da conquista daquele corpo bem trabalhado tem muito suor, tem muita dor, cara, tem muita lágrima, tem muita disciplina, tem muita resiliência, entendeu? Então, cara, esse cara, para mim, ele tem uma importância, ele tem uma relevância. É diferente de eu ver, se esse cara vem bem arrumado, se apresenta bem, tem o corpo trabalhado, porra, um shape maneiro, cara, ali por trás daquela cabeça ali, tem uma situação muito boa, você enxerga de cara. Exatamente. É diferente você ver uma pessoa desleixada, com a postura para baixo, né? Fora de forma. Então você vê, você não enxerga um cuidado. Parece até preconceituoso isso, mas não é. Mas a questão é que
É a romantização dos corpos. Exatamente. Né? Então, assim, quando a pessoa romantiza os corpos, né, de que o meu corpo, né, faz de mim dono de si. Meu corpo, minhas regras. Se eu estou assim acima do peso, é porque eu tenho algum problema fisiológico ou genético. E isso é a romantização dos corpos. Sim. Então, a partir do momento em que a pessoa ela sai, né, desse ciclo vicioso de pensar, a pessoa ela sente uma dificuldade em quebrar esse padrão. Porque, querendo ou não, a sua imagem é o seu passaporte, no caso, para aquilo que você almeja ou deseja. Parece uma fala de julgamento, de preconceito, mas não é. Isso, Não com é, certeza. porque estamos falando justamente de quê? Estamos falando de autoimagem e determinação, mas foi como você disse, a pessoa para atingir, né, aquele padrão, né, não que então o padrão é um corpo totalmente definido, né, fibrado, não. Padrão é o quê? A pessoa ela se sentir bem através do exercício físico e da autoimagem, que não só autoimagem, porque é uma questão também de saúde. Então, a partir do momento em que a pessoa quebra esse ciclo de pensar, eu estou bem, né, eu estou bem, não vou dar ao trabalho de fazer isso, porque isso é muito, o que as pessoas como costumam dizer, é muito pejorativo, né? Você se arriscar, parece que a pessoa é fútil. Não, a pessoa ela não é fútil. A pessoa ela tá numa batalha consigo de alcançar determinados objetivos. É suplementar, é acordar cedo, é dormir cedo, né? É se abdicar de determinadas situações ali em conjunto, né, social, com um amigo, caramba, aquele amigo traz aquele prato ali, você percebe. Então, olha quantas coisas. Então, não é só o corpo, é uma dedicação. Na sociedade que a gente vive hoje, cara, a gente não pode romantizar Exatamente. nada que é ruim. Exatamente. As pessoas andam fazendo isso. Exatamente. Você vê, tem pessoas aí, inclusive, pessoas famosas, sim, que criam sites para romantizar o sobrepeso. Exatamente. Olha, peraí. O sobrepeso vai me trazer uma série de problemas sociais, né, profissionais, de saúde. Então, assim, por que eu tenho que romantizar isso? Porque eu tenho que ser aceite do jeito que você é. Peraí. Até onde, né? Até onde? Isso existe né, a gente tem que ter limite. um limite aí. Exatamente. Tá? Porque eu não posso estar também me aceitando do jeito que eu sou. Eu não posso me aceitar pobre porque, porra, eu sou pobre. Eu posso sair dessa, cara. Isso tudo depende de mim. É o que a gente está falando aqui. A gente está falando de... mas o caminho vai ser difícil? Vai. Mas é essa parada. Sim. O desenvolvimento pessoal trata isso. Exatamente. Você justamente conseguir encarar a barreira de todo o processo, a dificuldade de todo o processo. Tudo é difícil. A única coisa que cai do céu é a chuva, cara. E no caso, as pessoas ela podem interpretar essa fala como algo, né, de julgar de uma forma ser muito diretiva. Não. É uma comunicação assertiva. Isso. É quebrar padrões. Exatamente. Né? É claro, né, que se eu tenho um padrão familiar, comportamental, né, com relação à alimentação, com relação àquilo que é uma dopamina momentânea, supérflua, eu vou seguir esse padrão e é claro que não vai ser positivo. Então, quando a gente fala nessa correlação, né, tanto no aspecto financeiro, aspecto fisiológico do seu próprio corpo, falamos de uma forma assertiva e diretiva. Exatamente. Né? Assim, eu vejo que as pessoas, elas têm que, como você falou, mudar padrão é uma coisa que incomoda. Incomoda muito. A pessoa ela vai sair da zona de conforto. Exatamente. E o problema uma coisa eu vou falar para vocês, o nosso corpo, ele quer ficar no conforto. Exatamente. Na educação física, a gente vê o processo de adaptação sendo assim, tá? Por exemplo, eu hoje venho com um determinado exercício, faço uma agressão no corpo com aquele exercício, né? O corpo entende que aquilo é uma agressão, né? A frequência cardíaca vai a 160 por minuto, a minha pressão arterial sobe, a minha frequência respiratória sobe. E aí, quando eu saio daquele exercício, o corpo ele vai pensar da seguinte forma: esse cara fez o que hoje?
eu vou me preparar para receber isso novamente. E quando você vai lá e dias depois e coloca aquele exercício de novo ali, né? O corpo ele já vai estar já meio que preparado para receber aquilo. Ele recebe de uma forma mais confortável. E assim vai passando. Então, uma janela de adaptação boa seria o prazo aí, vamos botar, de 7 a 14 dias. Tá? Uhum. O cara fazendo aquele exercício ali. Depois disso, o que vai acontecer? Aquela frequência cardíaca que no início era 160, ela vai cair para seus 110. E uma frequência cardíaca de repouso é na média de 80, 72 batimentos. Já criou uma maturação. Então, olha como de 160 caiu para 110 para ficar perto da zona de conforto. Então, eu digo o seguinte, o nosso corpo, a natureza dele é querer ficar confortável. Sim. É querer ficar confortável. Agora, se você quer mudar padrão de vida, se você quer mudar padrão de comportamento, vai doer, cara. Entendeu? Vai doer. Assim como no treinamento, né? Eu digo assim, o treino ele é uma coisa interessante. Você vai lá, tira seu corpo do conforto, se movimenta, aquilo causa um dano muscular. Depois que eu acabo, começa um reparo fisiológico, né? Reparo hormonal, reparo tecidual, reparo, né, de tudo aquilo que foi desgastado durante o treino. Sim. No dia seguinte eu sinto dor, fico dolorido, né? Mas mesmo que você não perceba, já está acontecendo um resultado ali. Já está acontecendo o processo. Já está acontecendo o processo, entendeu? Então, o problema é que as pessoas não conseguem perceber, né? Se você fez um movimento hoje financeiro, esperando ficar rico, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu lancei meu e-book de emagrecimento, né? E aí, quando eu comecei a lançar ele e investir em tráfego pago nele, tal, eu não vi o resultado que eu estava querendo ver, que estavam mostrando que aparecia, mas muita gente falou. Teve gente que falou na internet, olha, não pensa você que o dinheiro vai aparecer na sua conta da noite pro dia e tal, não sei o que, babá. Mas quando, né, eu escrevi esse e-book, né, eu escrevi motivado, lógico, por outros influencers que falavam, você tem que fazer um infoproduto, você vai ficar isso, vai acontecer. Mas, cara, eu fiz um movimento e a coisa não aconteceu do jeito que eu esperava, a minha expectativa. Mas eu sabia, porque a musculação me trouxe isso, sabe? Eu sabia que é o movimento que gera resultado. Sim, e não é de uma hora para outra. Então eu vou continuar fazendo. Não vai ser ver que 50 pessoas não compraram, que vai me desmotivar a parar. Exatamente. Você está entendendo? Então, assim, eu tenho que continuar, porque o processo é lento. Tá entendendo? Então, o problema das pessoas é não enxergar em pequenos resultados, os pequenos resultados que vão te levar àquele resultado final que você quer um dia. Sim. Tá? Então, se você é uma pessoa que precisa de alguém para dar um empurrão, é dependente, né, de como você colocou aqui no início, eu não fui para academia porque minha amiga não vai, eu não fui para academia porque está chovendo, entendeu? Então, se você é dependente, eu tenho assim, trazendo a educação física para essa questão do desenvolvimento pessoal, você tem atividade física e você tem exercício físico. São duas coisas diferentes, né? Atividade física são situações que elas não têm um planejamento, não tem uma coordenação, não tem um controle das intensidades, né, do tempo que eu vou praticar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo e jogar uma pelada, né? Jogar uma pelada é uma atividade física. Estou com os amigos ali, mas só que não existiu ali o controle da intensidade que eu corri, o tempo que eu fiquei correndo, a frequência semanal, aquilo foi esporádico, entendeu? Então, quando eu não tenho um controle da situação, eu tenho uma atividade física. E o processo demora mais. Quando eu tenho uma atividade física que eu tenho controle da velocidade, do tempo, da intensidade, da frequência semanal, eu tenho agora um exercício físico.
Então, se aquela pelada ela vai virar um exercício físico, ela vai virar acompanhada por alguém. Então, olha só, eu vou controlar quanto tempo você permaneceu correndo, quanto tempo você permaneceu andando, entendeu? Vamos fazer isso aqui 3 vezes na semana, vamos vir jogar essa pelada. Então, eu estou tendo já um controle dessa situação, eu já estou tendo um exercício físico. Sim. Agora, essa questão de desenvolver a autonomia, né, e tirar a questão da dependência, eu vejo em todas as atividades que se tenha, a gente pode relatar aqui uma lista, né? Você jogar um futebol, ir para a praia, jogar um futevôlei, jogar um vôlei de quadra, um basquete, ir correr, né? Nadar. Eu vejo assim, as atividades individuais, elas são mais favoráveis a você desenvolver essa questão da autonomia, tá? Porque só depende de você. Sim. A pessoa, no caso, ela vai, colocar ali um micro-objetivo para chegar numa conclusão final. Exatamente. Então, isso faz com que a pessoa, muitas das vezes, tenha reações emocionais de ansiedade. Porque ela já quer partir para a determinação, a conclusão final do resultado. Então, a partir do momento em que a pessoa ela não respeita, ou talvez não tenha entendimento, às vezes a pessoa ela não tem entendimento que precisa concluir etapas para chegar ali ao resultado desejado. Daí, quando a gente fala nessa questão da pessoa que é aluno, praticante da musculação, né, e outros esportes, essa questão ela é muito atual e muito ampla para diversos aspectos. Sim. Profissional. Sim. Né? A pessoa ela quer alcançar um cargo de liderança, mas ela não consegue entender que ela vai precisar passar por etapas, né? É claro que vão ter as intercorrências com relação à influência, acontece, mas até acontecer dessa pessoa ser promovida no trabalho, ela vai precisar passar por etapas. Ela vai precisar conhecer, criar a parte técnica, criar um espírito de liderança para desenvolver e realizar um treinamento e um desenvolvimento. Mas a partir do momento em que a pessoa ela só pensa, não, eu quero chegar ao cargo tal, eu quero um corpo, né, definido, desenhado, mas sem respeitar que é importante os micros objetivos, alcançar os micros objetivos. Por quê? Quando a pessoa ela pula e não atinge, não quando eu falo nessa questão profissional, né, nessa questão com relação a praticar a musculação, eu falo também em diversas questões, afetivo, enfim, que é um relacionamento perfeito. Mas a pessoa ela não reconhece que vai precisar conquistar comportamentos adequados para chegar no relacionamento perfeito. Então isso é o quê? São os micro-objetivos. O importante é a pessoa ter uma tomada de consciência de que eu preciso, né, alcançar esses micro-objetivos respeitando o processo. Isso é muito importante. Com certeza. E aí, cara, essa relação de autonomia, de você buscar essa autonomia, né? Ela vem, eu vejo que uma atividade, né, que é muito favorável a todo mundo é o treinamento de musculação. Eu não quero puxar sardinha para isso, mas é o seguinte, é porque está mais acessível para todo mundo, sabe? Sim. Hoje em dia você vê em cada esquina tem uma academia, é diferente de uma quadra, né, de uma estrutura assim. Às vezes você tem uma quadra perto de onde você mora, mas está toda danificada, a prefeitura larga de mão. Então, assim, não é o local ideal. Mas as atividades, como eu falei, as atividades individuais, né, elas promovem mais isso porque é a coisa que depende só de você. E a autonomia é importante que seja individual. Sabe por quê? Sim. Porque, beleza, eu quero aprender a fazer investimento. Fulano, vamos comigo fazer uma aula de investimento? É dependência. É aquela dependência, sabe? De ter alguém para estar fazendo junto contigo. Eu quero ir perder peso. Vou chamar a fulana de tal, chamar minha amiga. Se ela entrar, eu entro. Cara, então assim, é aquela coisa da dependência. E eu gosto de trabalhar muito a autonomia nessa questão, porque a musculação, ela leva o camarada, ela, além de ser favorável para todo mundo, fácil acesso a uma academia, fácil acesso ao valor, né, que se tem hoje da musculação para a sociedade.
Então, assim, é uma coisa que trata muito isso, porque quando a gente busca criar no aluno essa independência, né? Até quando ele executa um exercício sozinho, que no início o aluno precisa daquela ajuda, né, e tal, você está ali observando e tal, né? E quando você começa a largar ele, não é porque você não quer dar atenção, é que você quer dar autonomia, que quer dar segurança para ele em fazer aquele movimento. O supino é um exercício perigoso, todo mundo tem medo, Sim, né? Todo mundo ficar embaixo daquele peso ali, ainda mais quando não é um supino de máquina, é um supino halter mesmo. Então, assim, o cara tá ali exercitando a mente dele a ser seguro, entendeu? No que ele está fazendo. Então, acaba trabalhando diversos aspectos, diversos né? aspectos. Trabalha a questão também da habilidade social, porque essa questão da autonomia, né? A pessoa ela vai ela vai aprender, né, a realizar o exercício, ela vai fazer o exercício e daqui a pouco ela vai pedir ajuda para um profissional da educação física. Exatamente. Então a autonomia ela trabalha diversas funções: desenvolvimento de habilidade social, autonomia, segurança, né? E o resultado final acaba sendo aí a autoestima. Então, aí vamos lá. Antes de ver um peitoral grandão, o cara tem que enxergar que ele se tornou independente naquele exercício de supino, que ele se tornou seguro, entendeu? Que ele conseguiu executar as repetições determinadas, então ele teve sucesso nisso aí, entendeu? E o resultado final que ele espera já vai acontecer no dia seguinte, quando ele fica dolorido. Tá acontecendo alguma coisa ali. Então, assim, agora é só esperar. Então, a mente, quando você faz exercício físico, cara, principalmente na musculação, por ser uma questão individual, e você tá sozinho ali, muita gente fala pra mim que assim, eu não gosto de musculação porque é monótono. É monótono porque só depende dela. É repetição. Mas a pessoa gosta de atividade coletiva. Sim. Entendeu? Mas tudo é repetição. O aprendizado, o resultado, ele vai acontecer repetição. a partir da repetição. Da repetição, exatamente. Tudo é repetição. E aí vem essa questão, né, do hábito. Eu sempre ouvi dizer, até uma questão que quero te levantar também, que eu encontro muitas pessoas, principalmente no processo de emagrecimento, você tem que envolver muita coisa, né? Tem que envolver a questão mental, comportamental, em relação não só à atividade física, mas à comida, à nutrição em casa. Então você não está com aquela pessoa todo o tempo, você não sabe o que ela está fazendo, você dá as orientações, mas existe ali um processo, emagrecimento é muito complicado, eu acho mais complicado que hipertrofia, entendeu? E você vai trabalhando a pessoa a desenvolver vários aspectos ali, né, junto com a gente, para estar podendo a gente enxergar esse resultado. E aí, essa questão do hábito, vamos lá, quando que um comportamento que é, a princípio, desconfortável demais para mim, né, vai se tornar um hábito, se eu persistir em fazer aquilo ali, né? Eu já ouvi dizer, né, que leva em torno de 21 dias, 30 dias, você está fazendo ali uma situação que virar o hábito. Para virar o hábito. Porque é uma questão, exatamente, porque é uma questão neurológica. O hábito, ele é criado a partir aí de uma repetição, né, leva uns 5, 6 meses. Isso, estudo científico. Mas quando falamos nessa questão da alimentação, a pessoa que ela entra no processo, né, de emagrecimento, é um pouco mais difícil, porque a comida ela é compensada por conta de reações emocionais, e podemos falar da ansiedade. Então a pessoa ela está no processo de emagrecimento. Ela está no processo, né, de definir, perder, definir. E então acaba sendo um conjunto que faz a pessoa desanimar, porque em determinados momentos ela compensou na comida, né, devido a acontecimentos, fatores desencadeantes. Ela precisa de dopamina, e a dopamina dela vem no alimento. Exatamente. É uma dopamina momentânea, porque ela compensou por conta de alguma situação que aconteceu. E isso acaba atrasando, né, no desenvolvimento e no resultado final. É a compensação dopaminérgica. Eu já estudei muito sobre essa questão de neurofisiologia da fome, né? Que é uma situação que, como ocorre o processo de vício em dopamina e de uma sobrecarga de dopamina no sistema, também pode ocorrer o desmame, né?
Então, assim, o lance é, quando eu crio e forço esse hábito, por isso que eu falo que um shape bem resolvido não é simplesmente um shape, né? É uma cabeça que se esforçou para estar ali É um conseguindo. desafio. É um desafio muito grande mental, cara. Então, assim, a questão é realmente se eu forçar mesmo, se eu consigo pegar um indivíduo e esse indivíduo, não, eu vou me dedicar, ele é determinado, ele vai lá e começa a fazer, né? Em 21 dias isso pode virar realmente um hábito, ele pode realmente, nesse tempo curto, criar Vai se esse tornar novo comportamento. isso, vai se tornar o hábito a partir do momento em que a pessoa desvencilhar de crenças limitantes. Então isso não é uma regra geral, isso vai Acaba depender do indivíduo. Depende do indivíduo também, porque a pessoa ela pode ali 21 dias, né, permanecer determinada. Mas se algum momento, né, foi como você disse, se deixar levar pela uma dopamina momentânea, esse hábito de 21 dias, ele vai ser como se fosse uma memória muscular. Uhum. Vai se extinguir. Então, a partir do momento em que a pessoa ela consegue entender que vai precisar passar por abdicações para chegar no resultado final, praticamente ela já criou o hábito de deslocar o pensamento. Sim. Ela deslocou o pensamento, né? E com isso, o fato de deslocar o pensamento, porque pelo simples fato de acreditar, pelo simples fato de pensar, Zuka, não significa que todos os nossos pensamentos sejam reais. Então, a partir do momento que ela já criou o hábito de deslocar o pensamento limitante, ela agora vai criar o hábito em desenvolver reações comportamentais positivas. Entendi. Bom, eu creio assim, tipo, vamos lá, a gente está discutindo aqui essa questão não só né, nutricional, alimentar Sim. e perda de peso e tal, mas como você falou, isso pode ser levado para vários aspectos que a gente acha difícil na nossa vida, né? Exatamente. Então, assim, sair da linha da pobreza para classe média alta é difícil, né? Ter uma família é difícil para muita gente, né? Ter um relacionamento conjugal, ter um trabalho que dure 10 horas por dia, para muita gente é difícil, né? Então, assim, e quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, de se desenvolver em todos esses aspectos, no financeiro, no afetivo, né, profissional, e que se torna difícil a gente conseguir um sucesso, né, sair do zero absoluto para um sucesso absoluto. E eu preciso ter uma mente muito forte, muito resistente para todas essas barreiras, né? Eu creio que a questão da fé não é fé religiosa, né? Mas aquela fé de acreditar. Determinação. Ter a mente vitoriosa, vamos botar assim, né? Porque aqui a gente está... existe, né, até uma palavra aqui bíblica que é tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas como a gente está falando aqui tanto para pessoas cristãs, religiosas ou até ateus, né? Se a gente pensar em tudo posso naquilo que me fortalece, você tem que acreditar pelo menos em você. Sim. Né? Uhum. Então, se você começa a programar na tua vida uma vitória de ser alguém bem-sucedido em todos esses setores que a gente colocou aqui, tá? Você tem que ter na cabeça o seguinte: vai ser difícil pra cacete. Entendeu? Então, eu tenho que tentar colocar na minha mente que mesmo com toda essa dificuldade, eu não vou desistir. É resiliência. É a tal da resiliência. Sim. Entendeu? Então, o grande lance é, quando eu tenho o conceito de fé, né, que a Bíblia diz, é acreditar naquilo que não se vê ou que não se tem. Entendeu? Então, quando você acredita que você pode, né, você tem que fazer por onde isso acontecer. E o problema de muitas pessoas é botar a mão na massa e correr atrás e fazer,
né? Como é que você é, vê essa situação de colocar uma pessoa que tem a procrastinação ou a preguiça nela, entendeu? Para fazer acontecer a vida dela, para fazer ela começar a se impulsionar para correr atrás e conquistar e acreditar em si mesma. Sim, você trouxe, né, essa questão da fé. E assim, a fé, ela é um fator científico e determinante para o comportamento da pessoa. Né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela dispõe que saúde é um conjunto, né, biopsicossocial. Isso. Incluiu a fé como um fator determinante. A fé não move montanhas. Isso. Então, a pessoa que ela tem fé, ela tem uma reação comportamental mais assertiva com relação às suas próprias crenças. Então, ela, no caso, ela tem uma estrutura cognitiva, quando falamos de cognição, estamos falando de pensamento, de aprendizado. Ela tem uma cognição mais fortalecida. Ela tem uma cognição maturada. Então, ela acaba tendo uma reação comportamental mais assertiva, né, do que a outra pessoa com crenças limitantes. E isso, né, acaba interferindo. Quando eu falo em crenças limitantes, crença é tudo aquilo que a pessoa acredita como uma verdade absoluta, mas que foi desencadeada por fatores externos. Término de um relacionamento, o resultado que não vem na academia, né? Então essa pessoa, ela perde a fé consigo própria, né? Quando falamos de fé, estamos falando de uma ação, né? De uma reação comportamental determinante. Sim. Então isso faz com que ela não acredite. E é importante trabalharmos, né, falarmos, né, sobre essa questão da crença limitante, do pensamento automático, que seria justamente o pensamento que a pessoa tem, né, de autossabotagem e de não acreditar nas suas ações. Pô, show. Pô, cara, esse bate-papo foi muito bacana. Eu espero, né, que tenha contribuído muito para vocês que estão assistindo a gente. E ó, um recado meu do coração: muda a sua vida. Se tudo que você viu aqui bate com o que você vive, você tem que acreditar em você. Você tem que começar a dar um passo. Numa jornada de 200 km, ela se inicia com um passo de cada vez, tá? Então, assim, o meu recado para você que está nos assistindo: não desista de você. Você pode melhorar muito, tá? É uma questão de você insistir, de você perseverar, tá? De você ser ali focado, determinado, disciplinado, independente do que você vai encontrar pela frente, independente das barreiras que você vai encontrar. Cara, foi muito bom, sabe, Caio, ter tido esse bate-papo contigo. A gente aprende cada vez mais, espero que todos tenham aprendido um pouco aqui. E, gente, se vocês querem ter um bate-papo maior com Caio Guterres, @psicólogo Caio Guterres, tá? Vai lá no perfil dele, manda um direct, manda uma mensagem pelo WhatsApp e o camarada aqui é gente finíssima, ele vai com certeza estar ajudando vocês aí. Valeu, Zuca. Foi um assunto bastante atual, né? Quando falamos de desenvolvimento, estamos falando de um assunto atual, as pessoas estão ligadas. E é importante você nunca acreditar naquilo que faz de um pensamento generalista. É questionar o que você pensa, é deslocar o pensamento. Pelo simples fato de você pensar, não significa que os seus pensamentos sejam reais, são pensamentos de autossabotagem. E o papo foi bastante interessante aí, né? Vamos aí formalizar, né, e conversar a respeito de outros assuntos, sim, né, outros temas que virão. E o Zuca também, o @Zuca Personal. Zuca _ personal. Zuca _ personal, empresário empreendedor que também dá dicas aí, dicas a respeito do corpo, da saúde e de empreender também. Empreender. É isso aí, cara. Eu comecei do absoluto zero. Eu comecei com 19 anos de idade, trabalho até hoje no mesmo nicho,
nunca desisti, encontrei várias dificuldades, encontrei, sabe, um monte de coisas que me fizeram pensar duas vezes se eu continuava ou não, mas eu nunca desisti daquilo que eu amava fazer. E hoje, graças a Deus, eu sou muito bem sucedido no que eu faço, tá? Então, eu creio que todo mundo, independente da situação que esteja hoje, se você quiser mudar a tua vida, você muda com certeza. É isso aí, foi um prazer. Tá? Igualmente, querido. Então, até a próxima e fica ligado que a gente vai estar fazendo de vez em quando um bate-papo desse aí. Forte abraço para todos. Forte abraço.